Olá, olá! Bem-vindo então a mais essa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sugestões, porque a hipnose em si ela não é mágica, né? Não adianta você ir lá e entrar em hipnose e você achar que já está resolvendo as coisas, né? Você precisa saber o que você vai fazer depois que você entrou em hipnose, ou seja, você precisa saber como fazer sugestões. É bem isso. É extremamente importante saber o processo de indução, mas não adianta nada entrar nesse estado se você não vai saber como se sugestionar. Muitas pessoas, elas nos meus treinamentos presenciais, eu vejo elas entrando em transe, demonstrando toda a sintomatologia do transe, mas se embananando um pouquinho na hora de dar as sugestões. Por isso, essa aula é de extrema importância. Nós dois estamos aqui para poder fazer com que você não tenha nenhuma dificuldade nesse processo. Vamos por partes, algumas dicas, coisas que eu considero serem essenciais para que você consiga sugestionar a você mesmo da melhor maneira. Robert. Ó, primeiro ponto você tem que pensar o seguinte: tem que ser uma sugestão que eu chamo de ecológica. O Guilherme até me zoou, falou assim, você fica falando ecológica, a galera vai achar que é coisa do meio ambiente. Cheio de plantinha. É, e não é isso. Ecológico é o seguinte, tem que ser interno, tem que ser sua, tem que ser pessoal, um desejo seu de realizar aquela sugestão. Um exemplo, parar de fumar, eu quero tratar vício, eu quero parar de fumar. Aí eu te pergunto, por que você quer parar de fumar? Você começa a falar assim, não, porque minha filha quer que eu pare de fumar, porque minha mãe, minha esposa, meu marido, enfim, todo mundo no mundo quer que eu pare de fumar, e eu sei também que tem essa questão de saúde, que é bom pra minha saúde. Aí eu te faço a segunda pergunta, você quer parar de fumar? Não, querer não, porque eu adoro fumar. Mas precisa, né? É bom, né? Essa sugestão, parar de fumar, não vai funcionar pra você. Por que não vai funcionar? Porque ela não é um desejo interno. Então tem muito a ver com emoção, com desejo, com vontade interna. Por isso que eu falo que é ecológico. Tem que ser de dentro do seu sistema querer aquela sugestão. Então é importante isso. Você querer muito que aquela sugestão funcione para você. Vamos lembrar do que estava até lá atrás, né? Quando a gente falou lá de fatores de insucesso, naquele videozinho onde eu tô com cabelo ainda. Eu falei de fatores de sucesso e tem aquela questão. A pessoa tem que querer. Não adianta a gente dar sugestões que não são boas, que não são benéficas para a gente, ou que a gente não queira. Se a gente não está interessado, não existe expectativa, não vai ter resultado nenhum. Outra coisa que é importante a gente perceber, que é importante a gente nos atentar, é que as sugestões elas têm que ser coerentes e realizáveis. Não adianta nada a gente dar uma sugestão que é impossível de ser realizada. Eu já vi gente falando, com hipnose eu consigo descobrir os números da Mega Sena? Isso é direto. Não, né? Se fosse, a gente não estava nem aqui gravando curso, a gente não estava nem trabalhando mais, a gente entrava em auto-hipnose, 6, 12, 14, ia ser assim. Então, não é coerente, não é realizável, está fora do que a técnica consegue fazer. Eu falo muito, hipnose ajuda muito, resolve muita coisa, mas não é uma panaceia, não é o que vai resolver todos os problemas do mundo, mas pode ajudar muito você aí nesse momento de quarentena. Então, vamos lá, coerentes e realizáveis. Você, por exemplo, briguei com a minha mãe e queria que minha mãe voltasse a falar comigo. Não é por meio de uma sugestão para você que isso vai acontecer. Obviamente, é coerente? É coerente. É bom? É bom. É bom. Mas entenda que não depende de você. Talvez até dependa e chegar perto, conversar e tal, mas não é uma sugestão nesse momento que vai fazer isso. Busque sempre sugestões que podem acontecer, que dependam de você, que são coisas reais. E às vezes, por exemplo, essa questão da mãe. Se você fizer, você pode fazer a sugestão da maneira certa e da maneira errada. A maneira errada é que a minha mãe venha falar comigo, tomara que minha mãe fale comigo, vai ser ótimo se minha mãe falar comigo, e quanto mais ela fala comigo, isso aí é a maneira errada. A maneira certa, que eu possa ter humildade, que eu possa pedir desculpa, que eu possa passar por cima desse problema. Porque de repente, se você der esse primeiro passo, que eu possa ter paciência, enfim, sempre o que depende de você. Às vezes é algo que depende do outro também, mas que naquilo que tange a você, às vezes tem algo ali que você pode ajustar para melhorar aquela questão e conseguir conquistar aquele objetivo. Então, às vezes você dá uma pivotada nessas coisas que parecem impossíveis para coisas que podem te ajudar. Outro ponto importante, sugestões sempre curtas, simples e objetivas. Eu vejo muita gente querendo parecer que fala bonito, que fala prolixo, na hora de dar sugestões para os outros, isso na heterohipnose, falando com um monte de palavras esquisitas, um monte de coisa que ninguém entende. Essas sugestões nem vão dar certo. A pessoa que está ouvindo vai começar a racionalizar e pensar, putz, o que esse cara está falando comigo? E na auto-hipnose é a mesma coisa. Você está falando com você.
Sabe, você não precisa ficar dando rodeio, você não precisa Falando texto grande. texto grande, você não precisa ficar floreando o que você vai falar. Você sabe exatamente o que você quer. Então vamos lá, direto ao ponto. Sugestões curtas, simples e objetivas. Se você está querendo melhorar a concentração, a partir de agora, quero ter minha concentração melhor. A partir de agora, quero me concentrar mais nas coisas. A partir de agora, não quero mais me distrair tão facilmente. É isso. É sugestão curta, simples e direta. É ser objetivo, sem florear. E aí, o Guilherme deu um excelente exemplo para você que quer concentrar melhor, mas você pode ir além ainda. Você quer concentrar melhor na hora de estudar inglês, ou na hora de estudar matemática, ou na hora de estudar biologia, enfim. Eu quero ter minha concentração melhor para tal objetivo. Porque quando você faz isso, o seu cérebro começa a processar que aquilo ali é importante. Opa, estudar para isso é importante, fazer aquilo é importante. Então, às vezes, quanto mais objetivo você for, menos genérico, mais você vai conquistar resultados. Repetição também é importante. Sim. Vocês viram aqui, eu dei esse exemplo, e dando esse já exemplo, foi falando. eu fui falando, a mesma coisa de formas diferentes. Que é bem isso. Quando eu falo pra gente ser repetitivo, não é pra parecer uma vitrola arranhada, um disco arranhado que vai ficar ali na mesma coisa o tempo todo, é pra gente falar pra gente a mesma coisa, mas usando outras palavras, usando sinônimos, usando outras expressões. Metáforas, para reforçar aquilo. Falando nisso, metáforas é até muito interessante, porque quanto mais a gente puxa uma sugestão trazendo o lado visual, isso também vem com muito mais força. Sugestões, elas são aceitas de forma visual com muito mais intensidade do que se elas são dadas somente de forma verbal. No campo das ideias. Estudos de comunicação já dizem isso, né? Tem um estudo do Albert Mehrabian, ele fala que, se eu não me engano, 55% da força de uma comunicação vem do lado visual, vem do lado não verbal. 38% vem do tom de voz que você usa, de como você está entregando aquela sugestão, né? E o restantezinho, que são 7%, é o lado verbal. Então, criar essa imagem visual na hora de sugestionar é de extrema importância. Por isso, o uso de metáforas se faz tão interessante. Dando um exemplo aqui, a gente falou de concentração. Ansiedade. Né? Fala de ansiedade. Dá um exemplo de ansiedade. Vamos para ansiedade. Vamos lá. A pessoa está querendo usar a auto-hipnose para controlar a ansiedade. Então, voltando para o início desse módulo aqui de auto-hipnose, onde a gente falou do Riasa, começa com o relaxamento, com a indução, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que vocês já vão ver e já vão praticar, né? Então, relaxou, fez a indução, aprofundou. Acabou o aprofundamento, já entra com a sugestão. No caso, como o Robert mencionou, vamos focar em ansiedade. Você entrou nesse estado, percebeu o estado, você pode começar a falar para você: a partir de agora, não quero mais essa ansiedade em mim. A partir de agora, essa minha ansiedade some completamente, vou ficando cada vez mais calmo, mais relaxado, cada vez mais tranquilo. Essa ansiedade é como se fosse um líquido que vai saindo do meu corpo, como se fosse um suor, que vai sendo expelido, vai indo embora. E aí você começa a visualizar aquele líquido saindo. E quanto mais eu respiro, mais calmo fico, menos ansioso. A partir de agora, essa ansiedade não existe mais em mim. A partir de agora, sou muito mais calmo, muito mais tranquilo. Situações que previamente me deixavam muito ansioso, a partir de agora, não me incomodam mais, porque aquela ansiedade, como um líquido, vai saindo do meu corpo, indo embora, não pertence mais a mim. Vou me sentindo cada vez mais calmo e mais tranquilo. Perceba que eu falei a mesma coisa, repetida várias e várias vezes, mas usando metáforas, usando sinônimos, usando expressões diferentes. A auto-hipnose é isso, é você falar com você mesmo. Algumas pessoas até gostam de falar em voz alta, isso, né? Mas não tem necessidade. Você pode falar internamente. Eu gosto de fazer isso internamente. Tem gente, com os olhinhos fechados, tem gente que grava, que gosta de gravar e se ouvir falando. Pode ser feito também. Não precisa, mas pode ser feito também. O importante é consistência. A coisa mais importante da auto-hipnose é consistência. Você fazer diariamente, pelo menos alguns minutos ao dia. Ó, mais uma dica aqui que eu lembrei. Tem aluno meu que daí, quando eles começam a entrar no processo de transe, eles começam a se sentir tão relaxados que eles esquecem lá dentro daquele estado o que eles foram fazer ali. É verdade. Então, antes de entrar nesse estado, você já pode se dar a sugestão. Anota. Pega um papelzinho e anota, ó. Vou entrar e vou falar isso pra mim. Boa. Quero entrar para isso. Já deixa o seu objetivo definido, já deixa o seu objetivo pronto. E aí quando você entra, claro que aquilo vai estar mais fresco na sua memória para que você bote aquilo em ação. Então, recapitulando, primeira coisa, tem que ser uma sugestão
coerente, uma sugestão interna, um desejo interno forte. Tem que ser plausível, tem que ser possível, depender de você. Tem que ser uma sugestão curta, rápida, simples e objetiva. É bom, é desejável que você utilize essa sugestão várias vezes, repita várias vezes, utilize metáforas, talvez crie visualizações para te ajudar. E aí, você, não são todas as pessoas, mas você que às vezes entra em transe e fica extremamente ali relaxado e já esquece da vida, anotar antes, fixar antes aquilo na sua mente. Só para não ter uma expectativa muito alta, algumas pessoas às vezes não têm essa situação de ficar extremamente relaxado e ir para Nárnia. Eu, por exemplo, eu fico bem consciente, bem raso, mas sugestão de auto-hipnose funciona muito bem para mim. Então, o lance é, cada pessoa experimenta esse estado de uma maneira. Se você é desses que apagam, anota antes e tá tudo certo. Pois é. Acredito que com essas dicas aqui você vai conseguir sugestionar da maneira correta. Então, a gente tem aqui um espaço para comentários. Comente aqui, fala o que você está achando, fala quais sugestões você está dando, fala o resultado dessas sugestões e outras. Se você tiver dúvida, é só colocar as dúvidas aqui embaixo também. Uma coisa que a gente pede só é que na hora das dúvidas, na hora de perguntar o que você quer, seja bem claro, porque tem muitas pessoas que elas acabam sendo, elas acham que a gente está vendo o vídeo ali junto com elas, falam assim, e o que significa isso? Não tem como a gente saber o que é o isso, né? Então, seja bem claro, pode detalhar um pouquinho, faça a pergunta bem completa. Isso, faz a pergunta completa. O que é isso que o Guilherme está falando? É porque já aconteceu em cursos nossos, a pessoa tá vendo o vídeo ali, e não é de sacanagem, não é por mal não, é porque você tá tão envolvido vendo o vídeo, aí eu falo, por aí, igual o Guilherme falou aqui, a palavra riasa. Vamos supor que você vacilou e não viu essa aula antes, porque tem gente que pula, não pule aula. Se você pulou alguma aula, volta lá e assiste todas. Aí a pessoa ouve lá, riasa. Aí, em vez de perguntar, Guilherme, Robert, o que é riasa? A pessoa já pergunta assim direto. Ouviu a palavra riasa no vídeo e fala assim, o que é isso? Aí não tem como a gente saber porque não fica marcado em qual segundo você fez a pergunta aqui no vídeo. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. É extremamente importante você pensar sobre a sugestão, afinal de contas, é isso que vai fazer a sua mudança depois que você entra em hipnose. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e se tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Até lá. Valeu. Até a próxima aula.